Onde quer que você vá, dê tudo de si. Onde quer que você diga, em qualquer lugar. Olá, bem-vindo ao canal Mecânica Esportiva do YouTube, sou o Nicolas. Hoje eu lhes apresento o novo Peugeot 3008. Então, o novo já foi lançado há um tempo. Eu já havia apresentado a vocês, 100% elétrico. O 100% elétrico não estava me convencendo. Como muitos jornalistas franceses, não encontramos o comportamento do 3008 ali. Nessa versão híbrida, vamos ver, ele retoma o que era bom antes, mas até um pouco melhor, e versão híbrida simples. Ele existe em elétrico, em híbrido recarregável e em microhibridação aprimorada mais com esse novo motor. Aqui que vou detalhar mais, como de costume, faremos um teste completo e para pessoas como eu, essa é a melhor solução entre essas três motorizações. Truque importante, queria testar este carro usado, modelo 2021 contra 2022, motor 1.2 PureTech para comparar com o novo. Pensei em olhar usado e com o patrocínio da Car Vertical, agradeço. Posso mostrar um relatório deles de um Peugeot 308. Os modelos antigos, não esses com a placa de maquiagem, no número de identificação do veículo você vai ao site, com o código MECA, já tem 20% de desconto direto. Você insere isso e tem acesso a este tipo de relatório que vai te dar a quilometragem, se foi roubado ou não, os danos. Pode-se ver que foi verificado em 31 países. E agora, vejo imediatamente as fotos. As fotos são muito informativas. Aulá, uaulalá, 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 a parte de trás está ok. Mas a frente, ai. E podemos ver que existe 11 fotos e quando eu olho, bem, não é atraente. Posso descer e ver que não foi roubado ou algo assim, foi verificado em muitos países. O odômetro está bom. Subiu e depois não se moveu mais. O carro sofreu um acidente e a inspeção técnica em 20% foi realizada na Polônia, então não era um carro francês. Depois foi trazido e mudaram as placas aqui, revendendo por um preço mais alto. Lá, eles são muito bons em consertar carros. Aconselho fazer relatórios do Car Vertical em carros usados, de qualquer país. Em toda a Europa, com o código MECA, você obtém 20% de desconto. Não hesite, este Peugeot 3008. Existe, portanto, em três versões, no i3008, que é a versão 100% elétrica, onde tem 210 cavalos, 320 cavalos e 230 cavalos, uma com uma bateria padrão, uma com uma bateria grande. Há também a versão híbrida plug-in com 195 cavalos. O 195 cavalos está equipado com 1,6L e uma bateria de 17,8 kW. Eu irei testar, estou bastante interessado em fazer isso. 195 cavalos nessas condições. A versão que eu sei hoje é o 1.2L, a nova motorização. Então, eles aprimoraram o antigo e asseguraram sua confiabilidade. Eles colocaram uma corrente, acabou a distribuição por correia, por isso eu queria experimentar o antigo para comparar com este. Mas a vantagem desta vez é que temos uma bateria. Uma bateria que nos dará uma microhibridização, mas aprimorada, com até 28 cavalos adicionais de elétrico que poderão impulsionar o carro. Em situações de trânsito lento, como engarrafamentos, poderemos dirigir no modo elétrico. Ou até mesmo, às vezes, na estrada, a 80, 90, assim que soltamos um pouco, passamos para elétrico. É como um híbrido completo, mas com menos potência que um híbrido completo verdadeiro. Mas na verdade é entre os dois, é realmente mil pelos entre os dois. Vamos avaliar o consumo, pois temos um veículo utilitário esportivo bem bonito. Podemos ver que o 3008 é um lindo bebê no final. Tem 4,54 metros de comprimento, 1,90 metros de largura e 1,64 metros de altura. Essas são as mesmas dimensões, seja para modelos elétricos, térmicos ou híbridos recarregáveis. Em termos de peso, estamos em torno de 1.500 kg para esta versão híbrida simples. Entre 2.100 e 2.200 kg para a versão 100% elétrica. É por isso que não gostamos muito da versão 100% elétrica, porque estávamos acostumados com este 3008 ágil, direto, preciso. Já 2.200 kg eram um pouco pesados, admito.
Aliás, tem um 3008 passando por lá e podemos ver a diferença em comparação com este aqui. Amigos, pedi que se aproximassem porque tenho algo muito importante a fazer e há um pequeno botão de inscrever-se. E se você ainda não é inscrito, é muito importante para o canal. Isso faz uma grande diferença para mim e para vocês, pois quanto mais inscritos, mais conteúdo posso produzir. Isso me deixa muito feliz. Obrigado a todos que se inscrevem com a assinatura ou apoiam o canal mensalmente a partir de 99 centavos. Isso realmente me faz muito feliz. Muito obrigado a todos vocês. Muitos corações e beijos para vocês. Bom, está disponível em 6 cores. Esse novo azul aqui ficou ótimo, gosto muito. E o design, vou dar uma rápida revisada porque eu já queria apresentar este veículo. O Fiat Uno 2008 é bem conhecido, com mais de 1,3 milhão de unidades vendidas. 1.300.008 é um número bastante impressionante. Quanto aos aros, as opções serão de 19 ou 20 polegadas. Começamos a ter grandes aros com esse design específico. O que mudou foi realmente toda a frente, toda a traseira. A traseira deste carro sempre me marca particularmente. Começamos a ver pouco a pouco na estrada porque ainda marca o 3008. Na minha opinião, nesta motorização é o que eles têm a mais, pois vejo muitas vezes o pequeno emblema híbrido na traseira. Qual versão você teria escolhido? A totalmente elétrica, a híbrida simples ou a híbrida recarregável? Mantemos uma altura livre do solo de cerca de 20 centímetros. O diâmetro de giro é ultra curto, 60 metros. Isso é uma vantagem do 3008, ele vira praticamente no lugar algo raro para um veículo utilitário esportivo. Essa é um pouco a especificidade deste 3008, mesmo quando foi lançado há alguns anos. A nova frente ela evoluiu bastante em comparação com antes. Mantemos a porca, mas agora há 3 posicionadas bem mais alto, no nível dos blocos ópticos. Temos luzes LED pixel. Testei-as ontem à noite, durante uma chuva intensa. Para ser sincero, eu não estou muito convencido. Funciona mais ou menos. Eu experimento muitos fogo digital com segmentos de LED, etc. Não foi tão incrível. Peguei a estrada, fiz departamentais e a rodovia nacional à noite. Isso não estava funcionando como eu queria. Isso desviava muito pouco. Na verdade, frequentemente era ligado-desligado e raramente as LEDs que se separavam. Mas está disponível para ser testado novamente a longo prazo, talvez menos na chuva. As 3 garras aqui agora que encontramos com 3 garras que estão integradas lá, mais esses blocos ópticos 100% LED, claro, na frente. Esta frente vertical, extremamente vertical, nova escrita 3008 na frente como no fundo, com essa inscrição um pouco na diagonal e que sobe um pouco. No capô, encontramos o que conhecíamos do 3008 com ligeiras mudanças. As câmeras para os auxílios à condução e o sensor estão lá, mas é uma pena que não estejam integrados diretamente no emblema da Peugeot, que flutua um pouco. No meio dessa grade, que se alarga de até os lados, encontramos plástico nas partes inferiores. Nem tudo é pintado lá, não temos entrada de ar. O lado aerodinâmico, na verdade, escorrega assim de lado. Eu gostava dos pequenas cortinas de ar aqui, mas, bem, a simplicidade está então sob esse motor. Como eu disse, 1.2 litros, 136 cavalos, híbrido do lado, 4 metros e 54 de comprimento, e os 3008 terminam lá, há espaço no banco traseiro. Parece realmente um veículo utilitário, esportivo é realmente cortado, fastback, como eles chamam isso, então... Como mencionei recentemente, adoro essa parte, acho linda. É muito bonito e bem acabado. Há muitas coisas, muitos elementos de design, francamente, é incrível. Mas por outro lado, na parte de trás, eu sou menos fã, vidros traseiros super escuros, eles são muito pretos, realmente. Tenho a impressão de que é um vinil que está colocado sobre ele, mas realmente não se vê nada através dele. Então, neste nível de intimidade traseira, você está no topo. Você poderá fazer o que quiser nos assentos traseiros das grandes portas na frente, as pequenas almofadas Peugeot que estão localizadas aqui. Como se fosse uma Ferrari. Eles quiseram fazer exatamente para lembrar um pouco os carros premium e colocar a pequena almofada, os arcos das rodas, sempre em plástico bruto aqui as rodas. Não hesite em me dizer o que você acha deste design. Isso ainda é sair? Acho que tudo bem. Alguns têm rodas mais disruptivas. Eu prefiro esses. Temos freios a disco na frente e na traseira, pneus de 19 polegadas bastante grossos. Quanto mais grossos os pneus e menor a roda, mais conforto você terá no carro. Quanto maiores as rodas, mais dinamismo. Essa é a sua escolha. Temos uma pequena haste que sobe e termina nessas pequenas orelhas de gato lá em cima, a tampa do combustível.
Quando enchemos o tanque, eu já dirigi mais de 200 quilômetros. Fiquei irritado com a 750 e 800 quilômetros, especialmente em relação aos 3/4 de trás, que eu gosto muito. No entanto, adoro essa parte. Eu sou menos fã, não hesite em me dar sua opinião sobre esta parte ultra vertical aqui, cortada com essas grandes partes planas. No entanto, eu acho isso muito legal, com este pequeno, como chamamos isso, este tipo de pequena ducktail, cauda de pato, na parte de trás, que sobe um pouco. É bonito com as luzes também. Se cortássemos isso aqui assim, poderia se tornar quase uma bela berlina se tivéssemos descido tudo. Mas não é possível, Então aqui com uma longa asa, que deixa o ar passar aqui, então podemos ver que existem até pequenos guias, pequenos vórtices no interior para guiar os fluxos de ar, para que seja bem guiado, e eles não colocaram limpadores traseiros. Então, não tem limpadores traseiros, o que significa que o ar deve passar bem aqui. Mas o problema é que você está na cidade ou em algum outro lugar. Você não consegue ver nada nas janelas traseiras. Eu moro em um lugar onde preciso manobrar de ré para entrar o carro, os espelhos não têm cantos curvos, então eu mal vi a câmera, basta chover um pouco. Ela fica suja e admito que eu realmente tive problemas, foi um pouco chato, então mais quando chove as gotas não escorrem. Então eu recomendo um tratamento repelente de água para que escorram mais rápido, mas no inverno, se estiver sujo, você não verá nada. E se sua câmera estiver suja, é complicado. De qualquer forma, esta parte traseira muito maciça, as 3 luzes aqui, o 3008 lá, o Peugeot notado, se a terceira luz de freio é integrada lá dentro com uma barra vermelha 100% de ajuda e coloco você completamente atrás. Então lá o vemos. Então esta parte traseira, a antena tipo tubarão levantada e bem trabalhada aqui. Este pequeno rabo de pato, o Peugeot 3008, as 3 garras em dobro cada vez. Agora a luz de direção, ela pisca em uma única parte. O híbrido é lembrado deste lado para lembrá-lo de que você escolheu este e não o elétrico. Então, assim como na frente a lâmina e então tudo em plástico aqui, algo muito simples, isso não é ruim. Se eles te atingirem, custará menos para mudar e será menos incômodo. Um pequeno pedaço de plástico deve ser bastante do que a carroceria, onde é muito mais visível no nível do porta-malas. Então isso é a coisa que mais me incomoda. Por exemplo, estou com os dedos muito frios, é 0 graus hoje, e eu venho e acabei de bater. Enquanto ia muito devagar, eu acabei batendo lá, porque eles colocaram uma parte que é colocada por cima e preciso procurá-la no fundo. E na verdade isso pressiona minhas falanges. O que há, sim, tem isso, na verdade é melhor, mas nem sempre pensamos nisso e às vezes gosto do lado rápido disso em vez de hop. Você entendeu? A mala tem um volume aqui de 520 litros, 470 litros, nos modelos de 4 rodas motrizes, que tem a versão elétrica com motor na traseira também, já que as versões elétricas existem em tração dianteira ou integral. Então 520 litros aqui, tenho o piso aqui que posso ter em 2 níveis. Posso subir lá, está mais baixo, então está um pouco mais baixo, mas isso permite ter um pequeno local embaixo, se quisermos, e então 520 litros. Você me conhece bem, obviamente se encaixa muito bem depois. Podemos colocar carrinhos de bebê, etc. Admito que não sou pai, não tenho carrinho de bebê, mas ainda tem bastante profundidade justo aqui. Encontra-se uma ajuda lá embaixo, uma tomada de 12 volts aqui. Ganchos para colocar as sacolas para que não se mexam, pequenos compartimentos nos lados, enfim, algo bastante simples. Isso funciona. É verdade que quando funciona é bom para poder fazer. Você precisa ter a chave no bolso e estar próximo ao sensor localizado no porta-malas. Assim que me afasto um pouco com a chave no bolso, o veículo fecha facilmente, que permite e o bip, acredito que pode ser desativado. Então, o 3008 é um veículo familiar. Quando abro a porta parece bastante leve, encontramos plástico duro lá em cima, depois uma parte de tecido aqui, pequeno apoio de braço em imitação de couro. As alças são bastante simples em plástico. A alça aqui temos um som da Focal hoje com alto-falante aqui, um pequeno tweeter e um alto-falante mais abaixo. O som é realmente muito bom. E um grande compartimento de armazenamento, onde podemos colocar garrafas de índice Remy. Isso é bom, temos uma grande parte de plástico aqui assim que chegamos e começamos a atravessar. Então, Nicolas, 1,80 m e me instalo aqui. O que é bom é que está um pouco mais quente, eu levanto o meu encosto de cabeça imediatamente. Então, Nicolas, 1,80 m. Eu bato direto aqui, então é muito bonito. É um design de coupé, eu não sou fã. Eu prefiro os SUVs SUV e, na verdade, eu bato minha cabeça lá embaixo e se eu me sento bem ereto.
então eu acabo batendo aqui do lado, então preciso me inclinar um pouco nas costas em longas viagens. No final, eu sinto um pouco minha espinha do lado, é menos divertido, isso é a desvantagem dos SUVs que eles querem cortar, assim. Então nem todo mundo faz 1,80 m na traseira. Se você tem crianças, elas estarão um pouco melhores, estarão um pouco mais baixas mesmo. 1,70 m já é muito melhor. As janelas são grandes, isso é agradável, todos temos punhos nesta versão, temos um pequeno teto solar, não temos um grande teto panorâmico. Aqui é uma pena, eu gostaria porque neste tipo de carro, agora que quer ser muito moderno, etc., poderia ser legal aqui, é apenas uma pequena parte aqui que abre, que ilumina a noite com um pequeno LED ao redor, ao nível dos joelhos. O assento, os dois assentos estão ajustados para mim, ainda tenho um pouco de espaço. Tenho espaço debaixo dos assentos. Está tudo bem, o estofamento é um pouco firme. Temos sustentação lateral, o assento é bastante bom, eu gosto disso, parece algum tipo de padrão. De pneus de verdade, tudo bem, continuamos sendo um 3008, não esqueçamos que não é exatamente um veículo utilitário esportivo do segmento 500, os grandes veículos utilitário esportivo S. Sim, faz o trabalho. Tenho uma ventilação aqui, um pequeno espaço para colocar talvez um chiclete ou algo do tipo, e mais embaixo posso guardar o celular. Uma tomada de 12 volts aqui e duas portas USB tipo C aqui atrás para carregar rapidamente meus eletrônicos. Aqui tem duas malhas, as partes plásticas na parte de trás. O terceiro cinto está aqui, diretamente no banco como de costume. Eles não colocaram a pequena alça e com meus dedos frios é horrível. A porta dupla de copos, um pequeno espaço para colocar o telefone, mas quando ponho o meu cotovelo é melhor do que na Citroën, que colocou os porta-copos exatamente onde coloca o cotovelo. Aqui não, eu tenho a parte acolchoada e é bastante bom, isso me dá vontade de dirigir um pouco mais. Eu levanto o banco que pode ser dobrado em 2/3 de um lado, fixação superior Isofix nos dois assentos. Nas extremidades e não na frente, hoje depois temos um piso que é basicamente plano, uma espécie de pequeno túnel central aqui, um pé não passa diretamente ali, a distância entre eixos é de 2,74 m, eu venho aqui, a vantagem é que o banco de trás é bem confortável, é super macio, então os cintos de segurança são bem recuados. Em mim, vai ficar bem. Sinto um pouco aqui, teria gostado de algumas tiras que sobressaem um pouco para brincarmos mais com isso. Mas está bem, ao nível dos joelhos passa mais ou menos, esse pode ser um pouco mais inclinado para trás e um pouco mais recuado, se não ao nível dos joelhos vai passar sem muitos problemas, ao nível dos pés por outro lado, os trilhos 1,44 não passa. Eu poderia colocar minha ponta nos trilhos, mas isso levanta meus pés. Ou se eu me colocar aqui, terei os pés assim, espalhados como um pato. Já o encosto é muito duro por ser um apoio de braço. Por outro lado, o assento é razoável. Poderíamos fazer um trecho de estrada, mas infelizmente não há manutenção lateral aqui. Porque além disso, temos esse tipo de céu e não o de Alcântara. Então nós deslizamos um pouco mais. Mas se tivermos duas pessoas nos lados, geralmente tudo deve fluir bem. Será ainda bem apertado porque não temos tanto espaço assim no final, parece grande, mas... Será ainda bem apertado porque realmente não temos tanto espaço assim. Parece grande, mas não é tão enorme assim de fato quando estamos lá no nível da cabeça. Se eu começar a falar, acabei de bater na parte traseira aqui na frente, se eu levantar um pouco a cabeça e me inclinar para frente, isso vai funcionar. Mas daqui, tenho uma bela vista desse painel aqui, toda a frente, parece ultra moderna, dá a impressão de ser um 2030, enfim, vou te levar para conhecer a parte da frente, dar uma voltinha no carro e olhar com a chave. Normalmente assim que me afasto, deve fechar, ela não quer mais. A chave se parece com sua chave padrão da Peugeot. Nosso 3008, esse belo bebê, é realmente uma máquina incrível. Agora os carros com este design traseiro cortado assim, é interessante. Mas isso tem realmente um estilo incrível, não podemos negar que ele tem estilo. Há realmente algo. E podemos ver que há muito trabalho em tudo. Sobre as linhas. Esta linha aqui, há uma pequena linha ali. Depois esta parte é muito neutra. É um pouco decepcionante do lado, isso vai. No entanto, esta parte superior, como eu te disse aqui, algo realmente acontece. O teto em preto, o tipo de pintura em duas cores lhe cai muito bem. Agora eu entro para me aquecer e ligar o carro. Então eu desligo as luzes, porque as tinha ligado para que ficassem bonitas. E olha só, esse interior mesmo de dia, essa coisa azul que atravessa
é realmente lindo. Uma parte um pouco acolchoada para frente, depois a mesma parte de tecido aqui. Meus dedos estão congelados, uma árvore acabou de cair, um galho acabou de cair do lado, uma parte um pouco acolchoada aqui também, os controles aqui para os espelhos retrovisores e o bloqueio do carro, a alça aqui para segurar. É isso, a Peugeot fez uma coisa. Olha as alças, na verdade, ela é assim. Então, quando eu seguro com os dedos molhados, eu escorrego. Mesmo agora, na verdade, eu escorrego. Isso não é muito inteligente. Eles deveriam ter aprofundado um pouco mais para poder segurar a porta realmente bem. Os compartimentos, por outro lado, são muito bons. Olha, tem espuma dentro, isso é ótimo. Então, na parte de baixo, estamos em plástico sonofocal. É lembrado aqui o som focal, som muito bom. E além disso, é made in France. Cocoricó Peugeot lembrado na soleira da porta. Isso é legal, esses pequenos detalhes desse lado. Eu nunca mostro isso, mas em geral, a pressão dos pneus sempre se encontra na porta dos carros, bancos, manuais nesta versão GT. Mas ainda temos belos bancos. Olhe isso. Com um pequeno brasão bordado no apoio de cabeça. Isso é o mesmo, é uma referência aos carros de corrida. Eles queriam fazer isso e até mesmo no nível dos assentos você pode ver que sai um pouco aqui. Há pequenas saliências, né? Os assentos são realmente muito, muito bonitos. O efeito uau! Você chega na concessionária, o carro abre, o ecrã acende e tudo. Olhe, eu vou mostrar para você. Se ela quiser, vamos. Ligue, aí está, a tela. Você tem a tela que acende, assim você entra e diz, ok, o efeito uau está aqui, porque essa tela, ela é uma só peça embaixo. Pedal duplo para cobrir o capô do motor. A gente puxa 2 vezes e isso abre. Aqui para abrir o porta-malas e desativar o alarme e colocar uma moeda pequena. Aqui nós desligamos a música assim. Vamos, venha para o interior onde está quente. Eu vou recuar agora mesmo e isso eu ignoro. Não se mexa. Eu vou ligar um pouco o aquecimento porque estou com frio. Como isto funciona? Modo de economia de energia. Ok, não tem problema. Eu vou ligar. O carro, aquecimento, por favor, aquecimento. Aquecimento para os aquecedores. Aquecimento, vamos lá. Os aquecedores, ela não quer, eu volto lá em cima. Aquecimento um pouquinho mais forte aí. A 2 assim não fará. Muito barulho no interior, é assim que parece essa faixa de luz e é top. Então, na verdade, essa é uma placa metálica que é gravada a laser para fazer esses acabamentos e, na verdade, fica super, super bem, pessoal. Sou fã. É um LED que está escondido aqui e reflete aí. Na verdade, né, isso faz a mesma coisa em todo o interior e podemos ver que até temos a iluminação ali embaixo, até temos a iluminação aqui embaixo, né? Voltarei a isso depois, né? Vamos começar falando sobre esta perspectiva do condutor. Então, na Peugeot sempre houve esse cockpit alto, então basicamente um pouco mais alto, então ainda temos a visão de uma certa altura, mas neste display completo, tela de uma única parte, o ar-condicionado, todos os menus deste lado. Então, por este lado é tátil, por este lado não é. Aqui temos sistema de posicionamento global, CarPlay, rádio, tudo o que vai bem. CarPlay sem fio, Android Auto sem fio. Deste lado é a minha tela com as minhas indicações, os meus consumos, as coisas instantâneas que posso mudar aqui através dos menus como tínhamos antes. Então esperem, eu não tenho a câmera, não é isso. Vamos pressionar aqui, está um pouco lento. Posso mudar os temas aqui, então este é um tema clássico mais simples, um tema com isto que agora funciona como contorno, mas não temos mais um contorno real, é uma pena. O sistema de posicionamento global fica aqui. Aqui é exibido o nível de bateria e o que acontece, por exemplo, o motor está funcionando e recarregando a bateria. Assim que estiver um pouco carregada, vai desligar. Também mostra o rádio que estou ouvindo e o consumo desde o início. Nas viagens. Aqui temos o medidor de combustível, assistência de direção, status dos cintos de segurança e a partir deste lado está ativo, mas você pode ver a partir daqui. Toda essa parte não é ativa, você pode fazer o que quiser aqui que nada acontecerá e deste lado funciona. Então temos os atalhos assim e assim. E então o atalho para assistência ao condutor, onde posso desativar, por exemplo, o meu alerta de excesso de velocidade, mas tem que confirmar, pena não ser de uma só vez. Voltar ao botão Home aqui e o CarPlay será exibido no topo quando precisamos. Então isso é a tela que está suspensa aqui, flutua um pouco. Achei muito bonito. Pessoalmente eu sou muito fã. O volante com o novo centro aqui, isso nas laterais. No entanto, por estar usando isso há alguns dias, eu tenho mãos grandes.
E acho que, na verdade, essa parte, olhe, essa parte é gigantesca. Você vê a espessura comparada à perna do volante, que já é bastante grande, de que eu não sou fã lá no fundo. Temos algumas paletas, pequenas paletas, mas na verdade isso faz uma parte muito grande. E eu, que tenho mãos grandes, deveria gostar de pegar coisas grandes. Não sou fã, e isso é por causa dessa parte de plástico que é muito grande. Com o tempo, nos acostumamos com o volante pequeno de um Peugeot e fica tranquilo dirigir. Quanto à ergonomia, para mim não é grande coisa. O assistente ou limitador, pressionando uma vez, é apenas o regulador. 2 vezes passa para o regulador adaptativo. Assim, desativo o regulador de velocidade e o regulador com assistência de direção. Essas são todas as ajudas de condução. O carro dirige sozinho. Se seu carro tiver essa opção, atrás também dá para trocar as marchas manualmente. Assim, menos é mais, pois podemos mudar para câmbio manual de 6 marchas, se quisermos. Neste motor tem um ventilador, ele adorou-lhe o passeio. Aqui você pode ver que tudo está voltado para mim. Este é o meu espaço. Sou o motorista, quem pagou este carro. Tudo isso é meu, dizendo oi, você pode me tocar. Até os interruptores aqui são a mesma coisa, tudo é para você. Aqui temos uma tela tátil personalizável, onde podemos ajustar widgets, espelhamento e atalhos conforme necessário. A caixa de câmbio passou para aqui. Então, isso, no começo, eu peguei o carro de volta, eu estava tipo, onde está a coisa? Estamos todos acostumados a ter isso aqui. Existem muito poucas marcas que colocam isso aqui. Tem quem coloque aqui, tem quem coloque aqui. Devo admitir que temos que ir longe para encontrar. Isso não é super prático. Eu teria preferido que fosse por aqui, em algum lugar por aqui, ou tac, aqui. Tenho que confessar, realmente temos que procurar ao lado do botão de iniciar, que está aqui. Depois temos um carregador de indução aqui, temos alguns atalhos aqui, como tínhamos nas teclas de piano da época. Os modos de direção estão aqui, os modos de direção terão normal, esporte que muda a cor, o modo normal que muda a cor e o modo eco que vira um pouco verde e amarelo aqui. O ideal é deixar no modo padrão, pois é a cor mais bonita. Podemos ajustar o volume com esse botão, que também serve para desativar o som ao pressioná-lo. Aqui temos o freio de estacionamento e um compartimento para colocar o celular, mas cuidado, pois ele pode escorregar. No entanto, o compartimento é bem profundo. Há 2 carregadores, um para conectar Android Auto e Apple CarPlay com cabo, e outro apenas para carregar. Mesmo se você colocar seu telefone aqui, ele vai escorregar e parar lá. Ele retornará, não se preocupe, você não o perderá. Porta-copos duplo. E o que tornava o 3008 único é isso, com esse compartimento grande que ainda é tão profundo. Sempre a mesma coisa. E sua pequena caixa aqui que podemos remover. Se quisermos, isso é sempre bom. E com esse tecido, isso é ótimo. E nos sentimos bem quando dirigimos, a faixa cai bem, tem o deslizamento aqui, ele não está no ângulo, ao menos para mim é ótimo, até mesmo esse lado aqui, veja, é bem feito, aqui é um pouco almofadado, sinceramente, mesmo quando eu estou do lado como isso, com o meu joelho e o osso que tem aqui, bem, é muito confortável, bem visto pela Peugeot, pelo menos para este lado. Os assentos que eu mostrei, esse pequeno teto solar aqui, então temos uma pequena parte que se abre na frente, e eu não sei se vocês conseguem ver, aqui está em azul, então à noite você consegue ver um pouco. Lá em cima algo simples, mas aqui encontramos um porta-óculos, meu sonho de infância. Para fechar a cortina aqui, eletricamente, podemos ver que isso pode obscurecer, se quisermos, e é apenas a pequena parte da frente. Olha aqui, não é muito grande, tem apenas 25 centímetros que se abre, e então temos o botão Save Our Souls e o botão de assistência bem aqui. E deste lado aqui, o espelho adicional, com 2 belas LED que permitem ver-se à noite. E agora que fechei, tenho que confessar que está realmente muito escuro no interior. O que vou fazer é reabrir, pois prefiro quando é luminoso, é mais alegre, faz bem. Basicamente, somos animais ao ar livre, precisamos de luz e eu também preciso de luz. O pequeno espelho retrovisor central aqui, temos uma visão bastante adequada por dentro. Os espelhos retrovisores dos lados são assim, sem ângulo convexo. É uma pena para a Peugeot. Como mencionei, a visibilidade não é boa. De qualquer forma, na cidade eu preferiria se fosse um pouco convexo. Aqui, isso eu mostrei tudo para você. Os limpadores de para-brisa deste lado com modo automático. E deste lado, as luzes também com um modo automático. Bem, você viu tudo por dentro e por fora. Agora vamos experimentá-la para ver como é. Nível de consumo. E na estrada, este motor de 1,2 litros, 136 cavalos.
Vamos lá, estamos começando agora com este carro. Vou fazer uma longa viagem, agora tenho 96 quilômetros. Então no final, isso vai me deixar um pouco mais de 100 quilômetros para fazer no primeiro dia desse teste. Diretamente, tendo todo tipo de estrada. Está chovendo hoje, infelizmente. Isso é muito atípico, essa varredura. E o que é muito estranho, não sei se vocês veem, mas na verdade isso para aqui em ângulo não chega até lá. É muito estranho ou calmo. Eu vou deixar em modo de direção automática que pisca para esse barulho habitual. E então lá, por exemplo, eu posso começar em elétrico. Então o que é bom é que na Peugeot sabemos que é elétrico, porque o painel aqui e os números estão em azul quando está em azul. Estou dirigindo um elétrico, é muito agradável. Então essa nova hibridização de 136 cavalos ainda permite dirigir um pouco em 100% a Águia. E é verdade que isso ainda é uma vantagem para a vida diária para a cidade. Acabei de zerar todos os medidores. Vamos ver o que consome. Eu realmente queria experimentar este. Havíamos feito a versão elétrica. Eu não tinha tempo para pegar uma versão térmica. E pessoalmente eu iria em uma versão térmica como esta, muito mais leve que a versão 100% elétrica. O chassi que encontramos, o que tínhamos em 3000. 8 diante. Eu realmente gosto e esse ambiente em azul, assim, pessoalmente, sou muito fã da iluminação ambiente e admito que é bastante bom. No entanto, tenho uma coisa que me incomoda, é o barulho dos limpadores de para-brisa, é muito presente. Temos mais discretos e eu realmente os ouço. E a varredura não é fluida como a varredura, é um pouco especial. Acho que vamos ter que nos acostumar, porque supostamente vai chover durante uma semana, todos os dias, o tempo todo, infelizmente. O pequeno volante requer um pouco de tempo para se adaptar ao pegá-lo novamente. Quando estamos acostumados com volantes grandes, o fato de ser quase quadrado em todos os lugares é um pouco especial. Mas tudo bem, a suspensão parece ainda confortável. Podemos sentir que não é muito mole, para não esconder nada de você. Ontem eu estava em um Citroën, e Citroën é realmente o oposto da Peugeot. Peugeot é um lado um pouco mais dinâmico, o lado chassi que agrada. Já Citroën é realmente muito suave e muito mole, e isso é o que realmente diferencia as duas marcas. No entanto, vou ter que desligar as ADAS, porque o limitador de velocidade é bastante incômodo, então desligo o alerta de velocidade, confirmo e volto para o meu CarPlay. Estamos em uma versão que tem bastante opções, estamos na GT, ou seja, a mais alta gama. O motor acabou de reiniciar, vocês viram, nós fizemos ainda uma boa parte 100% elétrica. Estou voltando para a opção elétrica. Então, essa microhibridização realmente foi bastante avançada, desde que não aceleremos muito, para uma estação diária como esta, na cidade ou no trânsito, sem acelerar muito forte, na verdade, poderemos ter consumos ainda bastante razoáveis. O motor está ligado e recarregando, e ele voltou ao modo elétrico, o que permite que a grande maioria do tempo em que estou parado, eu esteja ainda em elétrico. O pequeno teto de vidro na cidade está bem fechado. Não ouço quando o motor se inicia e estamos em baixa velocidade como esta. Nós ouvimos este pequeno motor de 3 cilindros. Estou curioso para ver como vai ser na estrada mais tarde. Então, é o antigo que foi revisto com distribuição por corrente. Agora eles adicionaram novas garantias dentro do grupo, ouvimos um pouco, ele vibra um pouco, volto imediatamente ao modo elétrico, assim que chego numa parada ou coisa parecida, lá está, começou a rodar um pouco, eu ainda estou, e agora passou para o modo térmico, portanto, a 45, 47, 50 km por hora, você ouve o motor muito ligeiramente, mas honestamente não é tão perturbador assim.
A direção ainda é muito rápida, então temos um pequeno ponto médio bastante neutro aqui. Por outro lado, sentimos que o carro tem apenas um desejo, é me dizer: vai em frente, Nico. Sinceramente, estou ok para pegar algumas curvas rotatórias. Ele se inclina um pouco, mas acho que deve ser muito legal. Vamos ver, porque na minha opinião, ele deve ter uma boa aderência quando pegamos curvas longas. Estou ansioso para realmente testá-lo em estradas pequenas, onde é um pouco mais sinuoso, lombadas, etc. Mas temos uma direção e justamente sentimos essa sensação de leveza, o que encontramos muito menos ou quase nada na versão 100% elétrica, que é extremamente pesada. Principalmente com o grande pacote de baterias, eu pessoalmente diria que neste modelo é muito mais barato que o elétrico se você está comprando o elétrico para economizar, antes de pagar o pacote de bateria. Com gasolina você vai poder percorrer muitos quilômetros, então, pessoalmente, o elétrico é bom se você tem muito dinheiro que não sabe o que fazer com ele e acha que é ecológico, tem um conforto de condução adicional, porque é silencioso o tempo todo. Você precisa da estação de gasolina para recarregar em casa. No entanto, eu admito que ainda prefiro os motores a combustão. Mesmo que de vez em quando tenha que ir à estação de gasolina, acho isso ainda mais prático, pelo menos para mim, para meu uso. Depois é verdade que esse barulho ali, estamos ali, que não temos de todo super silencioso, são dois mundos que são um pouco diferentes. Aqui é 70, eu acelero progressivamente, o meu objetivo não é fazer recordes de velocidade, 70 km por hora. Para mim está bom, isso se estabiliza. O motor bem insonorizado, eu começo a conhecê-lo, fiz os 4 últimos carros com este motor em 4 carros diferentes, é bastante bom. Ainda há fases em que ele se desliga, por exemplo, há um leve declive, eu solto um pouco, volto ao modo elétrico, estou em modo elétrico, e que isso sobe, lá vai ele, reinicia. Isso basicamente é o que temos. De acordo com as versões, acredito que entre 20 e 30 cavalos. De motor elétrico, que vem justamente para auxiliar esse motor a combustão, que supostamente deve reduzir o consumo de combustível. Aparentemente eu só fiz viagem pela cidade. Não acho que seja ótimo. Ótimo como consumo, depois eu só fiz 4 km. Não pode realmente perceber o consumo em 4 km, então eu deveria continuar, mas vou fazer isso no meu circuito. Então estou saindo de Poissy, vou para Fontainebleau e depois volto para Orly. Vamos, saindo da cidade, vamos passar para a terceira marcha com 110. Então, se eu acelero novamente, mas se eu pressiono um pouco mais forte, acelera super bem, já estou acima dos 100, o motor é bastante discreto quando acelera, ele não se descontrola necessariamente. Isso também é uma vantagem de ter uma hibridização e pé em fundo. Honestamente, o motor é bem isolado acusticamente, em todo caso. Assim que começamos a andar um pouco, e mesmo se o empurrarmos ao máximo, realmente não é ruim. O que eu fiz é assistir aqui, eu lhe digo, ok, ele vai até 110, deveria ser 110. Hoje está bastante ventoso e está chovendo. Acredito que se eu fizer Assist uma segunda vez, terei o Drive Assist, que são meus auxílios de condução favoritos. Então, já estou em movimento, tenho cerca de 14 km por fazer. Depois ainda tenho cerca de 30 km. O ideal seria que eu fornecesse o consumo nesse momento e repetisse o trecho a 80, 90, 100, 130, assim teremos uma ideia cada vez. Agora vamos passar por um túnel, o que permitirá visualizar a atmosfera noturna, mesmo que já esteja bastante visível, refletindo nas partes de alumínio. Você pode observar isso do meu lado, mas fica ainda melhor com a luz um pouco mais abaixo, no compartimento aqui. É bem legal, gosto muito porque traz um toque verdadeiramente futurista. Nos velhos tempos, víamos filmes com luzes por toda parte, francamente, é legal. Faltaria apenas uma pequena animação em movimento e tudo seria incrível. Estou em modo elétrico, a bateria se recuperou bem, está quase com 80% de carga. Sua pequena memória buffer, e francamente a sonorização permanece bastante correta, mas sobre um asfalto muito limpo, em eletricidade, ainda estamos em um túnel onde há caminhões ao redor. E, sinceramente, não é ruim.
Além disso, eu tenho o teto aberto. Assim, coloquei a câmera lá, faz uma vista um pouco diferente, francamente. Não é ruim. O motor está iniciando, irá se recuperar e aí vou para o elétrico. E o bom é que funciona em todas as velocidades. Por isso, é realmente híbrido muito avançado. Poderíamos dizer, basicamente, que é um híbrido completo, mesmo que tenha apenas uma pequena parte de motor elétrico que está lá para auxiliar. E logo que aceleramos um pouco, voltamos rapidamente para o térmico. Mas que auxilia, e na verdade, no nível de consumo, a quanto estou agora? No momento, em 28 km, estou a 5, 7, o que é francamente bastante bom, considerando que estamos ainda num veículo utilitário esportivo com uma grande parte a 110. Devo ter percorrido 15 km a 110 de 28 km, então não é absurdo. Agora estou com 71 km percorridos. Estava a 110 por cerca de 30 km, média de 5,6, e estava vendo no consumo instantâneo que era basicamente 5,5 instantaneamente quando estava a 110. Então, como de costume, vocês me conhecem, farei um pouco em todas as velocidades. Então, o que estou fazendo aqui a 90, com controle de velocidade adaptativo, centrando na faixa que tem nível 2 desde antes, apenas deixando a mão aqui, ela raramente pediu. Então, realmente funciona bem. 90, muito leve ruído de rolamento, o motor é francamente bastante discreto, está ventando hoje, está chovendo, os limpadores de para-brisa quando estamos em movimento são muito menos audíveis, mas é verdade que na parada eles ainda fazem um pouco de barulho. Os carros estão passando de forma relativamente correta. O céu está clareando, o tempo vai melhorar. Vamos, 110, aumenta de 5 em 5 no regulador. Isso retoma corretamente. Se necessário, repetirei o 0 a 100 depois para verificar o resultado. Está ventando um pouco hoje. Temos um pouco de barulho do vento. Os barulhos da chuva reduzem um pouco o que normalmente ouvimos. Há pouco ruído de rolagem. O motor permanece bem isolado acusticamente. Isso é bastante bom. Estamos bem, os assentos são muito confortáveis. Estou ansioso para ver como será em estradas pequenas e sinuosas. Vamos ultrapassá-los. Vamos, pés nisso. Aqui, eu estou com o pé no chão. Então, não vou esconder que as retomadas são padrões. Não há nenhum uau, vamos. 118 para chegar a 130, 130 está bom, acelera, é suficiente. Então agora eu coloco o regulador de volta a 130. Não nos esqueçamos que está vento hoje. Agora estou ouvindo o barulho do vento. O motor eu consigo ouvir funcionando à frente, mas ele não é muito intrusivo, né? Vamos dizer, no compartimento. Os ruídos de rolamento são realmente aproximadamente no mesmo nível que o ruído do motor. Na verdade, é um todo que faz com que ouçamos um pouco de ressonância, mas realmente não é absurdo. 79881 dá para entender o que significa. Acredito que ficaremos entre 7,5 e 8 litros por 100, na minha opinião, em rodovias a 130. Vamos lá, estou chegando na minha pequena estrada rural favorita, extremamente deteriorada, média de 5,8 litros. E te passei para 6 litros na rodovia, isso diminuiu um pouco, porque agora refiz pequenas estradas rurais a 90. Agora estou chegando nas estradas onde aqui está realmente muito danificado para ver o que isso dá e, ao mesmo tempo, um pouco dinâmico. Vocês conhecem um pouco agora, para aqueles que acompanham o canal, a suspensão, a OptimiPole, que falha aqui, não é desconfortável. Temos que prestar atenção porque há um buraco muito grande. Pode-se sentir uma leve firmeza, mas ao mesmo tempo um toque de conforto. Deixamos as pessoas passarem, voltamos à ilha, voltamos ao modo normal. Sinceramente, isso acelera mais do que há seus anos, é realmente suficiente aqui. Nas curvas, onde o carro está bastante equilibrado, os assentos mantêm bem. Veremos mais tarde em muitos sinuosos, parece que não choveu muito aqui. É bastante agradável a 90 neste tipo de pequenas estradas rurais. Sinceramente não está mal, movendo-se um pouco, mas isso é normal.
Depois temos uma boa reatividade, uma folha de pagamento realmente boa aqui. Cuidado com o grande buraco, como sempre, onde salta é muito bem suspenso para até mesmo grandes anomalias como essa. Muitas vezes seja bate e rebate um pouco lá a suspensão, na verdade é o rebote e a compressão e o relaxamento que são muito bem ajustados. Sinceramente, boa suspensão. Na minha estrada rural favorita, onde não há absolutamente ninguém, permite-me testar o modo esporte. Paramos a 0 aqui, não tem a alta taxa, isso é um pouco lamentável dos empréstimos 0, a 100 com os pés. Sai bem 40, 50, 60, 70, 75, 80, 90 e 100, que permanece bastante correto. Com os pés sai bem 40, 50, 60, 70, 75, 80, 90 e 100. Que permanece bastante correto. Vamos lá. Aqui nós estamos a 100. Eu não tinha visto que a iluminação mudou quando entramos no modo esporte. De 100 a 0 vocês viram, o carro dá uma pequena mergulhada, mas isso ainda é relativamente controlado. É muito confortável, mas é preciso pressionar bem o pedal para obter uma boa força de frenagem. O pedal é bastante progressivo, além disso é muito agradável. Então, se eu voltar para o modo normal, a iluminação volta a ser azul. Se eu voltar para o modo Eco, ele muda para um tipo de verde um pouco diferente. O modo Eco vai diminuir um pouco a aceleração de acordo com a mesma pressão no pedal, para consumir menos e torná-lo mais suave. De fato, nós sentimos isso muito bem, até a metade do pedal. Enquanto eu não acelerar forte, o carro vai andar realmente tranquilo. Se eu mudar apenas para o modo normal, por exemplo, agora estou no modo econômico, normal, pronto, sem ter movido meu pé, o pedal acelera o carro e no modo esportivo a aceleração é ainda maior. Na verdade, é o mapeamento do motor que faz com que o carro altere a resposta ao pedal do acelerador. O melhor é deixar o modo normal, se vira muito bem. O modo Eco se você realmente quiser fazer algumas economias, você vai conseguir ganhar um pouco mais. Se você quiser muito nas retomadas na cidade, isso vai tornar tudo mais calmo. Então tenha cuidado e evite acelerar muito forte. Estamos chegando na minha pequena estrada muito sinuosa e extremamente degradada. Aqui para ver o que isso dá. Eu faço primeiro no modo legal, modo normal, tranquilamente como um bom papai. Ou um bom vovozinho que dirige muito tranquilamente. É uma estrada que é muito bonita, não é aqui, que está degradado lá, por exemplo. Há muito onde está vibrando, segura bem. É agradável nos assentos bem conservados. Eu não me movo nada no nível das costas, o pequeno volante tem esse lado fácil, justamente bastante preciso. Eu acho que isso torna o carro precisamente mais fácil de dirigir. No dispositivo isso filtra bem os defeitos no modo legal assim. Bom carro. Eu mudo para a solução número 2. Eu pressiono 2 vezes para cima, eu entro no modo esporte, eu pressiono uma vez aqui no M, manual, e entro no modo manual. E o que isso dá no esporte? Empurra bastante bem. Aqui encontro o bom chassi da Peugeot. Aqui me deixa feliz, hop, segura bem, mas é um pouco gorduroso. Não vamos esquecer, isso se abre muito levemente, mas é bastante agradável. Posso trocar as marchas com as pás, freia bem, o carro não mergulha muito, mantém-se bem plano, as vibrações, os pequenos saltos, os pequenos buracos são extremamente bem filtrados, mas tome cuidado quando está gorduroso. Abre-se ligeiramente, mas não é pegajoso, uma frenagem forte. Segundo eu levo ele dirige corretamente, não é violento na aceleração. Tem apenas 136 cavalos, não vamos esquecer, mas é mais que suficiente. E encontramos este chassi legal, não temos o que tivemos no 3008 elétrico. A imprensa francesa estava ao normal e Peugeot, o 3008 elétrico é pesado, não é bom. Tudo isto aqui está claramente melhor. Uma coisa que eu esqueci de contar a vocês que pode ser prático na cidade ou no campo alto é que assim que eu solto o meu pé do acelerador, tenho uma frenagem regenerativa em elétrico. E isso ainda é bastante importante. É um freio de motor muito forte. Por exemplo, aqui eu solto, estou a 35 op, está atrasando, e isso quase faz como uma elétrica que me dá um tipo de
limite ou quase uma pedalada ou um modo B e aqui até uns 15 km por hora. Depois disso, gentilmente deixo uma espécie de roda livres, mas ainda temos uma frenagem bastante forte. Mas sim, senhora, e isso realmente me permite ter uma desaceleração bem grande. Bom, bem no final eu pensei, vou dirigir um pouco mais, usei alguns dias e apenas fazendo 80 aqui, eu estava apenas fazendo a pequena estrada da cidade do departamento um pouco nacional, mas eu não passei dos 90 km por hora em média a 6 litros 2 sobre 273 quilômetros. Então eu decidi deixar o contador desde o início. O que vou fazer agora vou voltar para casa. Eu tenho alguns quilômetros para fazer. Eu vou resetar aqui para zero minha viagem. 2 e igualmente não passar dos 90 km por hora. Para ter uma ideia, como se um pouco estivéssemos no campo e estivéssemos passeando desta maneira em uso um pouco diário com alguns semáforos e um pouco de cidade. Se estivéssemos atravessando pequenas aldeias e outros, por isso acabei de repor aqui e a viagem. Ainda está em 6 litros 2 de média sobre 273 quilômetros. Eu ainda tenho 500 quilômetros de autonomia. Então isso significa que faríamos em média 700 quilômetros com um tanque neste carro, que ainda é bastante correto, usando nessas condições. Depois, na rodovia, faremos um pouco menos, porque como eu disse, provavelmente vamos consumir um pouco mais o lado híbrido. Isso é sempre agradável. Honestamente, não se sai mal. É bastante confortável até agora. É um bom carro, bem. Em 18 km média a 4 litros 4, tendo feito então 90 na Nacional. 6 aqui para entrar aqui até Montgeron. Então a baixa velocidade regime, estabilizado. Isso não consome muito. Houve uma pequena travessia de cidade a 50, mais um pouco de início, 4,4 incorreto. Quando estamos a baixa velocidade e a hibridação também desempenha bastante o seu papel bem. Então, o que pensamos deste Peugeot 3008 híbridos? Bem, o fato de ser uma híbrida simples, eu acho que é legal. É o que faltava ao Peugeot. Havia muitos híbridos plug-in. Para mim, acho que é a melhoria que estava faltando. Então, no consumo, quando pudemos ver, eu estava longe de 6 litros em um mix. 6 litros para algo híbrido é correto. Mas não vamos esquecer que não é um híbrido verdadeiro, é mais como um mild híbrido melhorado. Funciona bastante bem, melhor do que eu pensava agora que eu uso. E bem, é bastante cool. Eu tinha experimentado na versão antiga, que tinha sido melhorada com este novo motor, mas que não tinha sido acabada na época. E agora desta vez é bom, é certo, funciona. E todos os carros do grupo o experimentamos no Citroën. Experimentamos em seu 4 vezes. Tentamos no C4. Nós testamos no C3 Aircross, Ainda não testei o C3, mas espero fazê-lo em breve. Ele parece funcionar bem. Lá, em suma, 6 litros em média, considerando que fiz muitos percursos na região parisiense. Na autoestrada aí o consumo será maior. Para uso diário, está bom, já que não é uma bateria grande sendo carregada a céu aberto. Então por que não? A boa notícia é que, comparada à elétrica, ela é muito mais leve. Dá para sentir o dinamismo e o conforto que funcionavam tão bem neste 3008, fazendo com que vendesse muito bem na França. Esse novo visual depois você decide o que acha. Começamos a ver e nos acostumar. Ainda tenho um pouco de dificuldade, mas continua sendo um ótimo carro. O interior, por outro lado, eu adoro. Eu sou realmente muito fã. Essa tela aqui como motorista tá bom. Quando alguém mexe no meu monitor é um pouco diferente. Os assentos são bons e confortáveis para longas viagens. E é bastante agradável. Eu teria gostado talvez de uma melhoria para o futuro dos Pixels LED. Isso virá. Faróis matriciais ainda não são a especialidade da Peugeot. Mas isso vai se desenvolver um pouco, né? Os assistentes de direção funcionam bastante bem. Enfim, é um carro legal, um porta-malas que permanece decente, lugares na parte de trás. Se você tiver menos de 1,80 m, não ficará tão desconfortável. Enfim, o equilíbrio perfeito. Acredito que isso ainda possa vender um pouco, pois nem todos estão prontos para migrar para o elétrico, apesar da Europa desejar isso. A transição para o elétrico está se tornando complicada. Qual é a sua opinião? Vocês são elétricos, híbridos ou híbridos plug-in? Para mim, o verdadeiro full híbrido é o topo do topo. Isso permite fazer tudo e consome menos. Depois disso, é o primeiro passo. Não sei se eles vão continuar e desenvolver mais um verdadeiro full híbrido.
O híbrido plug-in foi muito bem por um tempo, tem vantagens para as empresas, mas não necessariamente para os clientes, que pagam mais caro pelo carro sem mais vantagens. Isso precisa ser pensado. Se tivesse que escolher, pegaria um 3008, talvez até um 5008. Farei o vídeo do 5008 em breve com a mesma autorização, pois queria tentar, mas como é maior, é familiar. Eu pensei, vamos testar isso também porque eu sei que vocês gostam dos carros da marca francesa. Se você gostou do vídeo, clique no polegar azul e inscreva-se sem hesitar. Até o próximo vídeo!